Hora da gente falar um pouco sobre clima. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Abril, maio e junho. Qual o comportamento previsto da temperatura? Qual o comportamento previsto da questão da chuva? E o El Niño, hein, que a gente vem falando há tantos meses. Continua? Termina? O que a gente pode esperar ao longo desse período do outono, já indo para o inicinho de fevereiro? Tudo nesse vídeo, que só vai começar a partir do momento que você se inscrever no canal. Faça isso, dê seu comentário, ative o sininho, dá o seu like, que nos ajuda e bastante. Agora vem aqui comigo e bora trabalhar. Primeira informação que eu quero te passar, que é importante, sobre a questão do El Niño. Já nos últimos meses, desde a metade do ano passado, a gente está com o fenômeno configurado, como a gente diz. Mudanças no comportamento da atmosfera, do oceano, chamamos de um fenômeno acoplado, oceano-atmosfera, e isso acontecendo lá no Oceano Pacífico, bem na linha do Equador. Vou mostrar para vocês aí na tela que fica mais fácil de observar. Aqui é só a componente oceânica que a gente está vendo, tá? Que mostra muito claramente, pessoal, como a gente tem a condição das temperaturas do Oceano Pacífico bem na linha do Equador nesse mês de março que terminou. Tá? Então você percebe, olha principalmente para essa parte aqui que está dividida ali em Ninho 1, Ninho 2, 1 mais 2, essa é a parte que nos interessa. Vejam pelas cores, quentes, águas mais quentes, cores frias, águas mais frias, que boa parte da bacia desse oceano continua aquecida, com exceção do litoral do Peru, próximo da costa, onde já começa a aparecer uma água mais fria do que o normal. O que isso quer dizer, Leandro? Quer dizer que nesse mês de abril nós ainda continuamos com características de um El Niño, até de um El Niño com uma intensidade moderada, tá? Só que ao longo das próximas semanas, entrando no mês de maio, aquela água fria que a gente viu na costa ali do oceano, na parte da América do Sul, começa a se deslocar por dentro da bacia, o que vai trazer uma neutralidade climática, ou seja, não vamos ter mais El Niño e ainda não vamos ter o Laninha, que até tem condições para acontecer ao longo do inverno para a próxima primavera. Mas isso é um outro assunto, que inclusive já comentei aqui no canal, se você procurar os vídeos que falam sobre o Laninha, tá? Mas voltando ao que a gente se propôs nesse vídeo, que é falar sobre abril, maio e junho. Em relação à temperatura, como a gente ainda tem o começo com o El Niño, a tendência é que as temperaturas permaneçam um pouco acima da média, tá? Especialmente no começo do trimestre, falando agora do mês de abril. Tá certo que ali no final de abril, no início de maio, começa um ou outro momento a aparecer algumas massas de ar com temperaturas mais baixas. Mas como a gente tem El Niño, a tendência é que isso não aconteça pelo menos com tanta frequência. Um ou outro momento até pode, mas não com tanta frequência. E à medida que a gente vai entrando no mês de junho, vai se aproximando do inverno, bom, aí sim, aos poucos as características começam a acontecer. Mas na arrancada desse trimestre, ainda com temperaturas mais altas, tá? Sobre chuva, a tendência, com influência do El Niño, que a gente tem ainda uma distribuição dessa chuva um pouco irregular, ou seja, enquanto algumas áreas vão ter uma chuva dentro do que é o padrão da época do ano, um ou outro ponto ainda pode ter chuva um pouco acima do normal, aquelas pancadas que acabam acontecendo e trazem os volumes um pouco para cima. Essa ainda é uma característica e quanto mais dentro do início desse trimestre, com a influência do El Niño, mais isso acaba acontecendo. Agora é importante dizer isso, tá? Uma distribuição irregular dessa chuva. Vamos ter pontos onde ela vai ser acima da média? Ok, mas isso não é para toda a região, tá? Em alguns pontos a gente vai ter uns volumes menores. Mas como que eu sei, Leandro? Bom, aí você tem que acompanhar a previsão, tanto a de médio prazo, que projeta 10 a 15 dias, que a gente também coloca aqui no canal, mas também a previsão mais de curto prazo, essa de 24, 48, 72 horas, e aí você vai juntando essas três informações e fica bem seguro sobre o tempo, tá certo? Qualquer dúvida, volta o vídeo aqui ou coloca nos comentários. Grande abraço para todos, até uma próxima. Tchau!